Desvende o portal de fumaça do Thanos. Se você sempre quis dominar o Geometry Nodes no Blender, mas achou complicado demais, prepare-se para uma revelação. Hoje vou te ensinar a criar o portal de fumaça do Thanos de maneira fácil e rápida. Muitos criadores de conteúdo ficam intimidados com a complexidade dos Geometry Nodes. Eles desejam criar efeitos incríveis, mas se sentem perdidos. Neste vídeo vou simplificar tudo para você. Vou mergulhar nos nós passo a passo para que você possa criar seu próprio portal de fumaça com confiança. Em se tratando de efeitos visuais ou VFX, um dos filmes que você vai poder ver vários desses efeitos é o filme dos Vingadores. Nesse filme o pessoal caprichou bastante nos efeitos visuais e você vai poder se inspirar bastante nele. E dentro desses vários efeitos, um que se destaca é o portal de fumaça do Thanos. E é esse efeito que a gente vai aprender a fazer hoje. Geralmente para fazer esse efeito a gente precisaria usar o simulador de fumaça do Blender, que sem dúvida é um dos recursos mais bacanas que tem. Só que o problema é que esse simulador de fumaça ele acaba consumindo muito do computador e pode levar muito tempo para ser produzido. E se o seu PC não for muito potente, você pode até ficar um tanto desmotivado. Mas felizmente eu encontrei uma forma mais leve, rápida e fácil de se fazer. Então bora começar. Então vamos fazer esse portal de fumaça e se vocês assistiram o filme, aquele portal de fumaça ele tem um formato de circular. Então vamos usar algum objeto mais ou menos circular, tá? Só para representar esse portal de fumaça. Vamos deletar esse cubo aqui então e você aperta o Shift A e vem aqui em Mesh e o objeto mais parecido com aquele portal ali seria essa Torus aqui, que é esse objeto aqui. Assim que você colocou esse objeto, você vem aqui nessa Add Torus aqui, dá um clique nessa setinha aqui e a gente vai fazer algumas configurações nele aqui. Vocês vêm aqui nessa Minor Radius aqui, ó, aumenta ele um pouquinho aqui, ó, só para deixar ele um pouquinho mais gordinho aqui, só para melhorar um pouquinho o formato. E uma coisa que vai melhorar a qualidade do nosso efeito seria aumentar o número de segmentação aqui desse objeto aqui. E a gente pode fazer por duas maneiras, uma por essa Minor Segments aqui, tá? Se tá 12, você vai aumentando aqui, ó, tá vendo? Ela vai aumentando o número de segmentação aqui no sentido horizontal. E dá para aumentar o número de segmentação aqui também na horizontal. Para isso você vem aqui nessa Major Segments aqui, ó, e se vai aumentando também. Aí você vê que aumenta o número de segmentação no sentido vertical. Você vê que ela já fica até um pouco mais redondinha, melhora a qualidade do efeito. Para não deixar esse portal aqui nesse sentido deitado aqui, vamos deixar ele de pezinho. Vou apertar o botão 1, tá? Para ter uma visão aqui de frente. E aqui você aperta o botão R e digita 90, tá? De 90 graus. Dá um Enter, ele vai colocar aqui, ó, nesse sentido aqui em pezinho aqui. É isso aqui que a gente vai usar para criar esse portal de fumaça do Thanos. E para isso a gente vai usar, então, ao invés da gente usar o simulador de fumaça do Blender, que fica bem mais pesado, a gente vai usar o Geometry Nodes, vai ficar bem mais leve, tá? Vocês vão ver só. Então vocês vêm aqui em Geometry Nodes e aperta aqui em New. E vai aparecer esses dois nós aqui por padrão. E o que a gente precisa fazer é com que aquela Torus se transforme numa fumaça. E a partir daí a gente começa a modelar ele para fazer esse portal de fumaça. Então o nó que a gente vai usar aqui é o seguinte, você aperta o Shift A e procura por Mesh to Volume, que é esse nó aqui. Mesh to Volume, que seria a malha para volume. E você vai soltar ele aqui no meio aqui, ó. Aí você vê que tá bem clarinho aqui, ó, mas tem tipo mais ou menos uma fumacinha aqui. Deixa eu voltar aqui para a visão de sólido aqui, ó, fica mais fácil de ver, ó. Ele ficou aqui tipo meio que esfumaçado. Se a gente olhar aqui nessa visão aqui de render aqui, ó, vou mudar aqui essa viewport shading, você consegue enxergar ainda mais bem clarinho, tá? Eu vou vir aqui nessa aba aqui de render e no caso a gente tá na Eevee aqui. Para deixar ela um pouquinho mais visível, a gente pode aumentar essa densidade aqui, tá? Ó, aí fica um pouco mais visível. Mas esse efeito fica bem melhor se você trabalhar não na Eevee, mas na Cycles, tá? Então vou mudar aqui na Cycles. Aí você vê que, ó, tá vendo? Na Cycles ela fica bem mais visível, tá? Aí o efeito vai ficar bem mais realístico. É preferível trabalhar esse efeito aqui na Cycles. Só que na Cycles vai ficar um pouquinho mais pesado que a Eevee. Então eu vou otimizar um pouquinho essa parte aqui do Blender para as coisas ficar um pouco mais rápidas. Então para isso você vai mudar aqui essa CPU aqui, muda para GPU para poder usar a sua placa de vídeo. E aqui, né, nessa sampling da viewport aqui, ó, Max Sample, eu vou diminuir essa de 1000 aqui, vou diminuir apenas para 40. Aí você clica aqui nessa Denoise e aqui nessa parte de Start Sample aqui, ó, vamos aumentar de 1 para 10. Isso já vai deixar as coisas um pouco mais otimizadas para o Blender aqui rodar a Cycles mais rápido. Para a gente poder enxergar melhor aqui, eu vou melhorar também a iluminação, tá? Você clica aqui nessa light aqui da lampadinha, seria essa lâmpada aqui. Aí você vem aqui nessa aba dessa lâmpada aqui também, ó, clica aqui e a gente vai mudar aqui de Point para Sun. Aí a iluminação fica mais nítida, só que ela tá muito forte aqui. Eu vou diminuir essa de 1000 aqui para, por exemplo, 5 apenas, tá? Para esse exemplo aqui. E outra coisa que pode ajudar também a iluminação é a gente criar um plano para poder refletir a luz. Aí fica mais fácil da gente ver esse pneuzinho aqui. O pneuzinho não, né? A Torus aqui, beleza? Então você aperta o Shift A e vem em Mesh e escolhe essa plane. Você aperta o botão S só para crescer esse plano aqui, ó. Deixa mais ou menos desse tamanho aqui. É só para refletir a luz, tá? Aí fica mais fácil da gente ver a fumacinha aqui. E a gente pode reposicionar também a fumaça. Você vê que ele ficou bem aqui a metade para baixo. Vou subir um pouco mais essa fumaça para cima. Você clica aqui na Torus, tá? Você aperta o botão G
G e o Z aqui, ó, só para movimentar no sentido Z, tá? Vou colocar aqui um pouco para cima do plano, aí você vê que já ficou bem mais nítido aqui, tá? O nosso efeito. Só como eu disse, tá? A fumacinha aqui, ela ficou bem uniforme aqui. E assim não fica muito natural, tá? O natural mesmo seria que a fumaça ficasse meio que ondulada, tá? E não assim uniforme. Então a gente vai arrumar isso agora. E antes de continuar com esse tutorial de como fazer o portal de fumaça do Thanos no Blender, não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, que é para esse vídeo poder chegar a mais gente interessada em efeitos visuais e para eu poder continuar criando mais conteúdos para vocês. E voltando aqui para os nós, então a gente vai acrescentar o seguinte nó. Você aperta Shift A e procura agora por Set Position. E esse nó aqui, aí você pode soltar aqui atrás dessa Mesh to Volume. O que esse nó faz aqui é mudar a posição aqui do nosso objeto, no caso essa torus aqui. Por exemplo, se você modificar essa X aqui, ó, ela vai modificar no sentido X aqui. Só que aí você vê que, ó, em vez de o X, na verdade seria esse eixo vermelho aqui, tá? Quando você movimenta aqui, ó, ela na verdade, essa torus aqui, ela deveria movimentar só no sentido X aqui e não no sentido para cima e para baixo, que seria da Z aqui. Ele ficou invertido nesse caso aqui. Aí por que que isso aconteceu, né? Seria um glitch, né? Não é glitch. Se vocês estão lembrados que quando a gente colocou a torus aqui, ela começou aqui deitada, tá? Depois a gente rotacionou ela para deixar ela aqui em pezinho. Então aí ela ficou com a rotação aqui em 90 graus. É por isso que ela que inverteu aqui o sentido aqui, tá? Se você abrir nessa setinha aqui, ó, aí você vem aqui em Items, aí você vai ver aqui, tá vendo? Na Y aqui, ó, ela tá em 90 graus aqui, tá? É por isso que ficou tipo descalibrada essa rotação. Para você arrumar, é só você apertar o Ctrl A, aí você vem aqui em Rotation, clica aqui, que você vê que, ó, tá vendo agora a rotação aqui, ó, toda zerada aqui. Aí não vai mais ter esse problema. Aí você pode arrumar a X agora, ó, tá vendo? Agora você controla aqui no sentido certinho, a X na X, a Y na Y e a Z aqui para cima e para baixo. E aí a gente acertou esse problema aqui. E se você tivesse modificado aqui o tamanho aqui também, a escala da torus aqui, ó, você vê que aqui a escala vai mudar. O ideal é que esse valor aqui esteja tudo no 1 aqui, porque facilita os cálculos pro Blender. Isso também evita crashes, tá? Que possam acontecer. Então, se você deixar tudo aqui no 1, fica muito melhor, tá? E o esquema aqui para deixar tudo no 1 é a mesma coisa que você fez aqui para Rotation, tá? Se eu apertar o Ctrl A, em vez de Rotation, você vai escolher essa Scale aqui, que aqui vai ficar tudo no, beleza? Mas eu vou voltar pro tamanho que estava antes aqui, tá? Porque já estava tudo no 1. Então, o ideal é deixar aqui a rotação aqui tudo no 0 e a escala aqui tudo no 1 aqui. Aí isso já vai deixar tudo mais fácil pro Blender. Então, o que a gente precisa fazer agora é deixar com que essa superfície aqui dessa torus aqui, ela fique mais rugosa, com mais ondas. Então, para alterar a superfície aqui dessa torus aqui, eu vou usar o seguinte nó. Você aperta Shift A e vai por agora pro Normal, que é esse nó aqui. E vou puxar uma linha dessa normal aqui, ó, e conectar aqui na Offset aqui. Aí você vê que ela fica toda gordinha. Aí o que que esse nó de normal aqui faz, né? O que que seria isso, né? Seria um nó que não é anormal, né? O que que isso quer dizer, né? O termo normal no Blender, ele se refere à direção perpendicular à superfície de algum objeto. Por que que o Blender quer saber isso aí, tá? Porque para os objetos pro Blender é importante saber qual que é o lado de cima, qual que é o lado de baixo, tá? Por exemplo, nesse plano eu acho que fica mais fácil de saber. Os objetos no Blender tem o lado de cima, o lado de baixo, tá? Eu vou deixar ativada aqui essa Face Orientation aqui. Geralmente o lado azul seria a parte de cima e o lado de baixo aqui fica representado por essa cor vermelha aqui. Em alguns efeitos no Blender, como por exemplo, você quer fazer uma simulação de colisão aqui de algum objeto aqui com a superfície de algum outro objeto, no caso no plano, tá? Eu quero fazer uma pedra aqui, colidir nesse plano aqui, nessa parte aqui. Essa colisão só vai acontecer quando ela se colide com essa parte azul aqui. Quando você tentar fazer a colisão aqui na parte vermelha, a pedra, no caso, ela vai passar reta aqui, tá? Ela não vai ter colisão na parte vermelha, mas vai ter colisão aqui na parte azul. Em alguns casos é importante para o Blender saber qual que é o lado dos objetos aqui. Então, o normal seria a direção perpendicular da superfície de algum objeto. No caso desse plano aqui, seria nessa direção aqui para cima, e no caso da torus, que ela é meio arredondada aqui, seria nas direções aqui para o lado de fora da torus, tá? Eu vou entrar aqui nessa chavinha aqui, vou desativar um pouco a Geometry Nodes, aí a gente volta a ver a torus novamente. Tá vendo? O lado de fora aqui é tudo azulzinho aqui, mas se você fizer um corte no objeto, tá vendo? A parte de dentro aqui, ela é vermelha. É assim que o Blender precisa saber o que é lado de dentro e lado de fora aqui, tá? Para esses casos aí, o Blender precisa saber. No caso, a gente usou essa norma aqui para mudar aqui a direção aqui da superfície aqui do lado de fora da torus. Deixa eu voltar ao que estava antes. Bom, isso é só para explicar por que a gente usou esse nó aqui da normal, tá? Só que por essa norma aqui, a gente não tem como calcular a intensidade do quanto que a gente quer deformar a superfície da torus. Para isso, eu vou fazer uso de um outro nó para a gente ter essa regulagem. Você aperta o Shift A, procura por uma Vector Map, seria esse nó aqui, e vou mudar essa Edge aqui para Multiply. E você pode soltar essa Multiply aqui na frente da normal. Quando você soltar aqui na frente da normal, você vê que o objeto ele volta ao tamanho normal de antes. E agora você tem esses valores aqui que você pode fazer
a alteração do quanto que você quer que deforme aqui a superfície, tá? Por exemplo, esse aqui, o de cima, seria o referente ao eixo X, aqui é o Y, aqui é o Z. Se você modificar aqui, ó, esse valor aqui, o de X, você vê que, ó, tá vendo? Ele vai modificar aqui no sentido X aqui, né? Dessa linha vermelha aqui, ela vai ficando mais compridinha, tá? Se for na Y, seria aqui no sentido Y aqui e na Z aqui para cima, respectivamente. Só que você vê que por aqui você só consegue fazer também umas regulagens aqui que ela fica ainda meio que uniforme, tá? O que eu quero é fazer aquelas ondulações na fumaça aqui, tá? Para ficar mais natural. Então, para isso, a gente vai usar um outro nó aqui, geralmente é específico para deixar a superfície ondulada. Você aperta Shift A e procura agora por Noise Texture. Esse nó aqui, esse nó a gente usa bastante para fazer esse tipo de ondulação em superfície de algum objeto ou de partículas, tá? E vou conectar essa color aqui na vetora aqui da de baixo. Aí quando você fizer isso, repara, tá vendo? Agora sim a superfície já ficou aqui bem ondulada, tá? Assim já fica uma fumaça mais natural, tá vendo? Você pode modificar um pouco aqui a escala aqui, ó, para você regular aqui o tanto de ondulação na superfície da fumaça. Se repara que o buraco no meio aqui ele vai ficando cada vez mais fechado aqui, dá para regular isso também. Para regular isso, a gente vai fazer uso de um outro nó. Você aperta o Shift A e agora procura por Color Range, que é esse nó, e vamos conectar aqui na frente dessa Noise Texture. Se você pegar essa setinha aqui, ó, essa preta aqui, ó, clica aqui nessa pontinha aqui de cima e arrasta aqui pro lado direito, tá vendo? Você vai abrindo um pouco o buraco aqui, ó. Se você puxar muito para a direita, aqui ela volta a ficar uniforme de novo, tá? E você escolhe aqui um tamanho aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, antes dela ficar totalmente uniforme aqui, é mais ou menos assim. Enquanto ela tiver essa rugosidade aqui, vai ficando natural, tá? Então assim, mais ou menos nessa posição aqui, ó, aí ficou legal, hein? E se vocês não se inscreveram nesse canal ainda, já tá na hora de se inscrever. E bora continuar com o nosso tutorial de como fazer o portal de fumaça do Thanos no Blender. E agora se você apertar o botão Play, você repara que a fumacinha aqui, ela continua estática aqui, tá? Ela não tem movimento, não tem animação nenhuma, tá? Isso não tá muito natural. Então pra gente colocar uma animação dela, colocar um movimento, a gente vai fazer o seguinte. Voltando aqui pros nós aqui, se você olhar aqui nessa Noise Texture aqui, ó, a gente vai mudar essa 3D aqui, ó, e muda para 4D. Quando você fizer isso, vai aparecer essa opção W aqui. Se você clicar aqui na W, começar a arrastar ela aqui, ó, você vê que você consegue fazer uma animação aqui, ó, na fumaça aqui, tá vendo? Só que quando você solta, ela para. Então você tem que encontrar um jeito aqui de fazer essa alteração desse valor aqui, ó, se é automático aqui, tá? Aí você tem a animação da fumaça aqui. E a forma para fazer isso são várias, tá? Você poderia usar keyframes ou uma driver aqui, mas como a gente tá usando o Geometry Nodes, tem também nó específico para fazer isso, então a gente vai fazer o uso delas. Talvez alguém possa torcer o nariz e falar, olha, quanto menos nó tiver, melhor, tá? Mas esse é um recurso que você vai usar com tanta frequência que uma hora você vai ser forçado a ter que aprender. Então vou ensinar aqui. Uma hora você vai acabar aprendendo por osmose. Você aperta Shift A e procura agora por Cine Time. Esse nó aqui, você vai conectar essa second aqui na W daqui, você pode dar um play, aí você consegue fazer a animação aqui, ó, de forma automática aqui, beleza? Só que essa Cine Time aqui só tem essas duas velocidades aqui, da second e da frame aqui, que fica um pouquinho mais rápida aqui, ou da second que dá uma desacelerada aqui, tá? Só tem essas duas velocidades, não dá para regular por aqui. Se você quiser regular a intensidade aqui, a gente pode fazer algo parecido com o que a gente fez aqui para normal aqui, tá? A gente usa um nó aqui de multiply aqui, e aqui a gente vai fazer algo similar aqui também. Você aperta Shift A e pode procurar por um math, esse nó aqui, e muda essa edge aqui para multiply também, e você pode soltar aqui na frente dessa Cine Time. Aí você vai ter esse valor aqui, ó, que se você for diminuindo ela aqui, ó, você diminui também a velocidade do movimento da fumaça aqui. Se você for aumentando, ela vai ficando mais rápida aqui. E por aqui você consegue então fazer a alteração da intensidade aqui, da velocidade da movimentação dessa fumaça. Vou diminuir aqui para 0,3 para esse exemplo aqui. E assim você conseguiu fazer esse efeito aqui de forma bem facinho, rapidinho aqui. Para você fazer uma animação aqui desse portal de fumaça aqui abrindo e fechando aqui, por aqui a gente pode fazer uso das keyframes. Vou dar um pause aqui, vou escolher uma frame aqui, por exemplo, a frame 20 aqui. Eu vou deixar ela assim, aberta aqui. E se você estiver usando alguma versão do Blender aqui, inferior a essa 4.2 aqui, ó, essa que acabou de lançar agora, estou começando a testar essa versão agora. Se você apertar o botão I aqui em cima aqui, ó, repara nesses valores aqui da item aberto aqui, ó, location, rotation e scale, tá? Se você apertar o botão I, ele vai colocar uma keyframe aqui para todos esses valores aqui, tanto da localização, da rotação e da escala de forma automática aqui para todas de uma vez, tá? Se você tivesse nas versões anteriores essa 4.2 aqui e você apertar o botão I aqui em cima, o Blender ia dar umas outras opções aqui desses valores aqui de location e rotação e escala aqui de forma separada, e você poderia escolher aqui qual delas você ia querer colocar keyframe aqui. Mas na 4.2, se você fizer isso, automaticamente ele já coloca as keyframes em todas as posições aqui, e às vezes não é isso que você quer, tá? Então se você tiver na 4.2, eu vou voltar
aqui. Você quer colocar uma keyframe, no caso eu quero só para escala aqui, tá? Eu só quero colocar uma keyframe para escala. Então você vai colocar o mouse aqui nessa parte da escala e aí aqui você aperta o botão I, que aí sim vai colocar uma keyframe aqui só na escala aqui, tá? E não vai colocar keyframes nessas outras posições aqui de rotação e localização. A partir da versão 4.2 que eu percebi é assim que tem que fazer, ou é que eu não configurei direito aqui ainda, tá? Porque eu peguei a versão agora, mas pelo que eu testei é assim que tem que fazer na versão 4.2, tá? Voltando aqui, então, você colocou a keyframe aqui na escala, aí você vê que tem um pontinho de keyframe aqui, aí eu volto aqui uns frames aqui para trás aqui, para frame 1, e aqui eu vou apertar o botão S e depois o botão 0, tá? Para deixar uma escala 0 aqui. Aí você coloca o mouse aqui em cima, você aperta o botão I e aí vai botar outra keyframe aqui também para escala, referente ao frame 1. Aí se você dá um play, aí você fez aqui essa animação aqui desse portal de fumaça se abrindo. Aí se você quiser fazer o portal de fumaça do Thanos fechar, é só fazer o mesmo esquema aqui, só que no sentido contrário. Sendo uns frames aqui para frente, mais ou menos eu vou deixar aqui no 80. E aqui na escala você aperta o botão I, tá? Botão uma keyframe aqui na escala 1. Aí anda mais uns keyframes aqui para frente. É o mesmo esquema, você aperta o botão S, o 0, aperta o botão esquerdo no mouse para soltar. E aí aqui na escala você aperta o botão I. Aí você coloca uma keyframe aqui na C. Vou voltar aqui frame 1, dá um play. Aí você faz essa animação aqui do portal de fumaça do Thanos abrindo e depois se fechando. Bem simples de fazer. Outra coisa que pode dar uma melhorada aqui no seu efeito também é você botar uma iluminação aqui saindo de dentro aqui do buraco aqui desse portal de fumaça aqui do Thanos, tá? Aí para isso você aperta o Shift A e vem aqui nessa light e escolhe essa point. Aí vai botar essa lampadinha aqui. Aí segurando o botão Shift, você clica aqui nessa todos aqui. Aí feito isso, deixa essa aba aqui da item aberta aqui. Aí nessa parte aqui você aperta o botão direito do mouse, vai abrir esse menuzinho aqui e você escolhe agora por Hop Auto Select. Você clica aqui que a lampadinha vai ficar posicionada bem no meio aqui desse portal de fumaça aqui. Agora vocês vêm aqui, ó, no lado direito aqui, ó, e clica aqui só na lampadinha que tá nessa ponte, para deixar selecionado só a lampadinha. Aí deixa selecionada essa aba aqui da lampadinha também. E por aqui, ó, essa power, vou aumentar de 10, colocar, vai, 100 para esse exemplo aqui. Aí você vê que você aumenta a intensidade da força de luz aqui, tá vendo? Ela tá emitindo uma luz agora branca. Se você quiser mudar de cor aqui, ó, é só clicar nessa parte de color aqui, você clica aqui, escolhe uma cor que você queira aqui, que seja emitida de dentro desse portal de fumaça aqui. Eu vou deixar mais ou menos dessa cor aqui, azulada. Eu acho que no filme era azul, mais ou menos essa cor, mas você pode colocar a cor que você quiser. E aí já dá uma melhorada aqui no efeito aqui, tá? Fica bem mais legal assim. E caso você queira também, você pode também modificar a cor da fumaça aqui, se você não quiser que fique nessa cor aqui acinzentada. Aí para ter a visão dos nós novamente, eu vou clicar aqui na nossa torus, né, no nosso portal de fumaça aqui para aparecer os nós. E aqui a gente vai acrescentar o seguinte nó, você aperta Shift A e procura por Set Material, que é esse nó aqui. E você vai soltar aqui na frente dessa Mesh to Volume. Por aqui você pode clicar aqui nessa bolinha aqui. Geralmente já aparece um material aqui, ó. Essa aqui eu vou deixar selecionada essa aqui. Aí quando você selecionar, vai sumir aqui a fumacinha aqui, mas sem pânico. A gente já vai fazer aparecer. Aí você volta aqui nessa aba aqui dessa bolinha vermelha de materiais e a gente vai selecionar esse material aqui, tá? O mesmo que estava aqui. Você pode clicar aqui. Caso não tivesse nenhum material, era só clicar nessa new que vai aparecer um novo material aqui e você pode colocar aqui dentro desse nó aqui, tá? Mas como já vem uma aqui, ó, eu quero usar exatamente a que já estava aqui. Aí você procura por aqui, ó, por essa bolinha. Você clica aqui, procura mesmo, ó, tá com o mesmo nome, material, que seria essa aqui. Aí aqui nessa parte de surface aqui, ó, ela vai começar com essa Principal BSDF. Você vai clicar aqui uma vez, escolhe aqui Remove para remover. Então vamos remover aqui, ó. E agora vocês vão procurar por esse volume aqui. Você clica aqui nessa setinha aqui, ó, e aqui em volume, nessa parte onde tá nome aqui, clica agora aqui dentro e você vai procurar por Principal Volume, tá? Você clica aqui e aí a fumacinha volta a aparecer aqui novamente, tá? Aí por aqui, ó, se você clicar aqui nessa color aqui, você clica aqui dentro uma vez, ó, por aqui você pode modificar a tonalidade da fumaça. Você deixar ela mais branca ou deixar ela mais escura aqui, tá? Você pode modificar ela por aqui. E a cor é o mesmo esquema, tá? Você só clicar nessa parte branca aqui, ó, essa bolinha aqui e vai escolhendo aqui a cor que você acha que ia ficar mais interessante aí, tá? Pra você, tá? Eu vou deixar aqui essa cor aqui só como exemplo. Aí você muda também a cor da fumacinha aqui. E dessa forma você consegue criar um dos efeitos mais famosos do filme Vingadores, de forma bem fácil, leve e rápida. O que é uma excelente notícia para quem não tem um PC muito potente, mas ainda assim vai poder fazer um efeito incrível. E se você curtiu esse filme, eu também ensinei a como criar um efeito de desintegração do Thanos que ele faz com o instalar dos dedos, que você também pode criar usando o Geometry Nodes. Vou deixar esse vídeo nos cards aqui em cima, dá uma olhada que vocês vão aprender bastante também.